Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, eu estou muito feliz, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Fique atento, se possível, anote, porque nós vamos aprender muito hoje. Vamos falar sobre a beleza e identidade aos olhos de Deus. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Michele Pacheco. Ela é estilista e consultora de imagem com mais de 10 anos de experiência em costura. Michele está se formando em terapia e é especialista no universo emocional feminino. Sua missão é ajudar mulheres a equilibrarem beleza, identidade e confiança, conectando-as à sua verdadeira essência, aos olhos de Deus. Meu Deus, que podcast é esse? Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada, o prazer é todo meu, né? Amém. É uma novidade para mim, como eu já disse, participar de um podcast. Eu achei muito interessante, né? Porque a gente fica feliz com os caminhos que Deus vai mostrando para a gente, com as conexões. Sim. E tudo porque Ele tem um povo para ouvir, tem pessoas para aprender daquilo que Ele quer apresentar no mundo, né? Amém. Quando eu vi você, eu vi amor, o amor de Deus. E aí é uma mensagem que é necessária hoje em dia. Em todas as esferas que a gente estiver, que existam cristãos verdadeiros que carreguem o amor de Deus. Porque eu vi isso quando você falou sobre tantos assuntos e eu disse, não, pai, eu preciso trazer ela. E Deus falou, leve ela para o podcast. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando e ouvindo, elas vão receber. Você vai compartilhar hoje daquilo que você já estava compartilhando aqui nos bastidores e que nós vamos ser abençoados pela sua vida. Vamos começar? Vamos. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, Michele. Como sua experiência como estilista e consultora de imagem pode refletir os valores de identidade, né, que encontramos na palavra de Deus? Fica à vontade. Como estilista e consultora de imagem. Como estilista porque eu cresci no meio da costura, né? Legal. Como eu já tinha te dito. E percebi que eu fui crescendo, percebendo que tudo podia se criar, né? Só que aí quando a gente conhece a palavra, a gente vê que tem essa identidade dentro da gente, né? Que a gente tem esse DNA de Deus, né? Que é da criação. Então, tipo, eu fiquei muito feliz em percebendo isso. Claro que quando crescendo, mas aí eu percebi que essa já era a minha trajetória. Tinha alguém na sua família era que costurava? Minha mãe costurava. Sim, sua mãe. E aí eu cresci costurando, né? Também. Referência. Como referência, minha mãe. Então, a gente tem disso, de mostrar que todos nós temos criatividade, que tem estilo. Para mim isso é muito sério, porque é algo que a gente escuta bastante, né? Eu não tenho estilo. Você é estilosa, eu não tenho estilo. Então, assim, isso meio que me machuca quando eu escuto alguém dizer isso. O microfone. Então, é nesse parâmetro mesmo que eu gosto de trabalhar com isso, né? Por um tempo eu não me vi nas passarelas como estilista. E aí eu busquei a consultoria e me apaixonei exatamente porque fala do ser, da pessoa, de valorizar a identidade dela. Então... É além das vestes, né, Michele? É muito além das vestes. As vestes é tudo que a gente já tem dentro, né? A gente falou um pouco de sentir uma emoção, algo e querer se vestir daquela forma, ou se vestir de preto, o básico, né? Mas é além das roupas, né? As roupas é uma representação, é uma expressão do que a gente tá cheio. E você, no caso, hoje tem o seu ateliê? Tem o meu ateliê. E lá você recebe pessoas para diversos eventos, é assim? Eu trabalho com a costura, né? Gosto da alfaiataria. Sim. E faço vestido também de festa. Aí, dentro disso, eu tô sempre ensinando, né? Não perco a oportunidade. Seja para fazer uma barra, eu tô ali ensinando a como aquela pessoa ela pode se apresentar melhor, aonde é que fica aquela altura da barra, se ela já sabe, se ela não sabe. Então, eu tô sempre indicando de como ela se vestir melhor, ter uma apresentação melhor para o mundo como pessoa, né? Na vestimenta dela. Mas realmente é muito além disso, que aí eu trabalho a parte da consultoria de imagem. Sim. Que seja falando sobre a coloração, que é as cores de cada pessoa, valorizando, não é algo sobre a moda, é valorizando as cores que cada pessoa tem na sua essência. Que lindo. Né? Cor de olhos, cor de cabelo, a cor da pele. E fala também de uma construção, que é no espiritual e também no emocional.
Porque a gente só pode botar pra fora aqui assertivo quando tá assertivo dentro, né? Quando tem uma construção dentro. Entendi. Se não fica só aparência, né? Precisa ser Isso, realmente algo de dentro A pra gente escuta fora. muito, né? Assim, Instagram, veja como você fica mais elegante com essa roupa. Sim, E é eu acho verdade. muito interessante porque de fato a gente consegue fazer uma colocação, uma combinação de looks elegante. Mas a elegância é muito além do que uma composição de looks, né? Aham. Então, é uma construção, é uma pessoa educada, gentil, uma mulher elegante, né? Então, quando você tirar aquela roupa elegante, cadê a mulher elegante? Entendi. Então, não tem como. É por pouco tempo, né? Então, precisa ser real, ser verdadeiro, ser espontâneo. Uau, então quem for lá no seu ateliê vai receber essa consultoria, entender não só apenas a veste por si só, mas realmente esse olhar sobre quem nós somos, sobre a Isso. nossa identidade em Deus. Isso. Claro que cada um com aquilo que está indo buscar, né? Como eu já Sim. disse lá, a gente costura, mas tem essa parte da consultoria. E você precisa de muita Exatamente. sabedoria, né? Porque assim, vai vir pessoas de diversas maneiras, diversos estilos, e você Sim. precisa respeitar, entender e ir conduzindo, né? Eu sou uma orientadora. Aham, né? claro. A gente não vai invadir. Aham. Sou uma orientadora, tenho as técnicas, mas além de tudo, eu preciso ser sensível, Sim. sentir essa sensibilidade de perceber o outro. E até porque às vezes ele nem quer receber. Não só respeitar porque ele não quer receber, mas tentar identificar porque ele não quer receber uma novidade. Entendi. A gente às vezes é difícil, né, para receber novidade de Ficar mudança. acostumado ali, né? Um padrão. Um padrão, exatamente. E as pessoas que você recebe lá no ateliê, já existiu assim alguma situação que você percebe, algo que você poderia compartilhar e como você conseguiu tocar, né, o coração daquela pessoa falando algo, porque eu creio que está muito ligado também à autoestima, né? Sim. Tanto da mulher, acho que mais das mulheres, né? É mais mulheres que É mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. É exatamente aí onde eu trabalho. Por exemplo, se eu for fazer uma coloração, eu não chego e vou colocando os tecidos, vamos lá começar colocando os tecidos. Não, tem todo um parâmetro, todo um acontecimento para chegar na parte técnica. Gente, eu já tô querendo ir lá. Para chegar na parte técnica, né? Que eu Aham. trabalho com algumas perguntas, nome, identidade, idade, e aí depois, como é sua autoestima, o que é autoestima para você? E aí coloco em ordem essa autoestima. Ainda que eu escute que ela é tudo bem, é tudo massa, mas mas mesmo assim vamos destrinchar aqui um pouquinho sobre a autoestima, né? Que tem Entendi. parâmetros. Por exemplo, se sentir amado. E muitas vezes o que eu escuto não me sinto amado, eu sofro com meu marido, eu sofro com meus pais. E não é sobre isso. E aí a gente precisa deixar muito claro. Como eu disse, é uma construção dentro. Entendo. Então, como você vai sentir autoestima colocando, dependendo do sentimento de outra pessoa? Sim. Então, aí eu coloco verdades dentro da Uhum. palavra, que você já você precisa acreditar, porque é uma verdade, é um fato. Uhum. Você já é amado, você foi escolhido, né? Uhum. Então, eu coloco esses parâmetros e trabalho também com a terapia, né? Que vamos lá, o que foi que fez você? E aí termina ela dizendo que era muito chamada de feia quando pequena, ou que era magra, né? Ou então, Entendi. assim, aí a gente trabalha nessa ressignificação. Meu né? Deus, que coisa Se linda. liberte, se perdoe, ou perdoe quem brincava com você dessa maneira, né? Que a gente via muito como uma brincadeira de mau gosto, né? Aham. Hoje Só que é afeta hoje é mais o identidade. bullying, mas Aham. afeta a identidade. Aham. Então, eu coloco esses parâmetros, né? De autoconfiança. É possível uma roupa você estar tão bem vestida que passa autoconfiança? Mas vai ser além da roupa sempre. Aham. Porque a autoconfiança é sobre também, sobre as suas habilidades também. E tudo isso são parâmetros da autoestima. Uau. Né? Então, por exemplo, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Você vai em um restaurante, você deixa a sua bolsa lá na mesa e vai no banheiro? Não. Não, por quê? Porque você não conhece as pessoas que estão lá. Então, não dá para ter confiança. E aí, do mesmo jeito, é com você. Como é que você vai ter autoconfiança se você não se conhece? Uhum. Né? Você só pode se sentir habilitado com aquilo que você se preparou, se conheceu, né? Uma formação, por exemplo. Aham. E aí você está habilitado a se apresentar, mas essa é aí onde a gente constrói
a autoconfiança, né? Que incrível. Eu geralmente venho de blazer, né? Fazer as entrevistas e tal. Aí eu, meu Deus, eu vou com que roupa hoje, né? Hoje eu vou entrevistar uma estilista, alguém que... Mas aí, claro, as minhas vestes, né? Aquilo que eu vou me Sim. sentir confortável. E quando eu coloquei esse vestido, eu disse, eu vou com ele, porque eu estou me sentindo a princesa do meu pai. Pronto. Então, hoje eu tenho esse entendimento, até eu fiz alguns stories, e a gente tá falando aqui sobre isso, que hoje eu me sinto amada por Deus. Só que antes eu dependia muito do elogio. O elogio me alimentava e a crítica me derrubava. Então, eu não tinha minha identidade firmada em Cristo. E aí hoje, até mesmo quando eu gosto de um sapato, e alguém pode dizer assim, esse sapato é feio. Só que eu gosto do sapato. Sim. Então, o sapato faz parte de quem eu sou. Eu entendo sua opinião de não gostar, é a sua forma de ver. Mas eu gosto do sapato. Eu sou assim, essa sou eu. E a gente entender essa identidade em Deus é libertador. É libertador. Porque nós somos amados. Não é apenas Débora e nem Michele, né? Somos todos amados. E acredita que teve muitos anos, eu fui crescendo e me apaixonava. Cada pano que eu via, cada tecido, eu só esperava minha mãe sair pro trabalho que eu inventava alguma coisa. Sério? Então, assim, desde de criança eu já desenhava minhas roupas, meus vestidos e mandava ela fazer. Pedia pra minha mãe fazer. E aí eu crescendo nisso e fui me apaixonando cada vez mais pela moda. Muitas vezes eu não me encontrava como sendo a pessoa que era indicada para viver moda. Ou viver de moda. E por quê? Porque eu não conseguia entrar no parâmetro de quando a roupa tá na tendência, eu não era aquela pessoa, então assim, eu sempre tinha meu jeito diferente, eu sempre era pessoa diferente, era no conjunto dos jovens, dos adolescentes, e tava todo mundo lá muito de princesa, teve uma época que se usou muito, né, nas décadas de 90, e aí eu estava como? Eu já estava de bota, de saia, de camisa, de gravata, então assim, bem a diferentona. Então eu me sentia, tipo, muito esquisita. Só que era daquela forma que você se sentia bem. Eram as suas vestes. Exatamente. Você não queria acompanhar aquele fluxo ali, todo mundo igual. Só que quando a gente é criança, a gente tá descobrindo, né? É um processo de formação, né? Sempre. E aí, depois eu fui percebendo que eu não precisava nunca, e às vezes eu escutava, né? E a gente começa a não se importar, eu escutava... Você nem parece que é da moda. Eu nunca vejo você com roupa de moda, né? Então aí foi que eu fui percebendo, exatamente. Mas eu aqui mostro um caminho e não aqui veste a mesma coisa que tá todo mundo, porque isso me aperreia. O que determina, né? O que é a moda, né? A moda é um padrão para todo mundo seguir? Ou a moda está mais ligada àquilo que são suas vestes, né? Que revela a sua identidade? Tem muitas frases, né? Frases até de pessoas da moda, né, como Coco Chanel, que ela tem frases que são muito usadas no meio da moda, e uma delas uma frase é dizer que a moda passa. De fato, as tendências passam. Não é interessante, não é que você não possa usar, se for a sua cara, se você achar que faz parte de você, compra, ou seja, só por uma intenção, porque a gente tá aqui falando de consultoria de imagem e estilo. Imagem é aquilo que o outro vê, né, como ele me vê. Entendi. Então, muitas vezes eu vou precisar usar disso, porque de ser intencional. A gente lembrando que Esté foi bem intencional, né? Ali bem bonita, entrou bem linda na presença do rei, intencional. José, ele precisou raspar a barba para se apresentar diante o faraó, intencional. Muitas vezes a gente vai precisar. Eu já tive uma cliente que eu fiquei assim, ela queria evangelizar. E não era qualquer pessoa, era de fato pessoas da rua, então ela queria ter essa acessibilidade a eles. Uma conexão. Mas ela não queria mais, e o que que acontece? Ela malhava muito, quando ela viu, dia e noite ela estava vestida na roupa de academia. E isso tira completamente a nossa identidade, né? Por vezes no trabalho, por vezes na gestação, às vezes a gente gosta tanto, como ela, de uma academia, e aí, quando vê, tá se vestindo sempre daquela forma, né? Entendi. Então aquilo desvaloriza, ninguém sabe quem é você depois, por trás desse fardamento, vamos dizer, né? Então são coisas que a gente precisa ter cuidado. A hora de ir pro trabalho, não que você não possa colocar alguma coisa que te represente como um batom, mas tem um fardamento. Então existe esse mundo intencional e a gente não pode fugir disso. Fingir que não existe. Mas existe a identidade. Eu como pessoa preciso me vestir daquela forma em que eu me alegro, onde eu
sou impacto na vida das outras pessoas, né? Aham. De alguma É maneira. incrível isso, tá me trazendo bem à memória o podcast que eu fiz com a Sânia Evangelista. E a gente conversando, surgiu a pergunta que ficou bem fixa, por que eu me visto assim? Acho que essa pergunta é bem legal, porque traz isso, né? Mas por que eu tô Uhum. sempre usando essas mesmas roupas? O que de fato eu estou querendo chamar a atenção? O que isso Sim. aqui tá revelando, Sim, né? eu gostei muito. Do Eu podcast, você assisti. assistiu? E aí foi incrível, Muito porque dessas realmente eu trouxe à perguntas. memória como eu me vestia. Hoje eu me visto de uma forma Uhum. totalmente diferente de antes. E assim, eu realmente não sigo nenhuma tendência. O povo fala assim, isso aqui tá na moda. Eu fiz, não sei. Eu realmente olho, gosto, visto e vejo que faz parte de mim. E até algumas pessoas chegam e dizem, Débora, tu se veste diferente, né? Assim, não, eu me visto do meu jeito. E aí é onde está. Quando alguém estiver bonita e tiver igual a todo mundo, ela vai receber elogio, sim. Uhum, Mas são elogios diferentes. Não entendi. sei se eu vou fazer você compreender. Diferente que a gente também recebe elogio quando descobre essa identidade, a gente se veste e todo mundo elogia, Uhum, porque eu recebo muito elogio, uhum. mas nunca é igual, nunca é um elogio, tá na moda, né? Olha pra minha roupa, olha pra Sim. você como pessoa. Ver algo Porque original. quando está na moda, as pessoas estão olhando pra roupa, né? Ah, Então tem coisas que eu sempre gosto de deixar claro. Você tá recebendo, quem tá recebendo elogio? Ai, seu vestido é lindo. Ou você está linda. Você é sim. linda. Entendi. Faz diferença. Faz diferença, eu nunca tinha pensado nisso. A questão do cabelo também, né? Hum. Hoje em dia os cacheados estão mais, né? É, As pessoas estão aceitando mais, entendendo, né? isso. As formas que Deus criou. Mas assim, eu lembro que na época do colégio, nossa, eu não sabia se eu ficava cacheada ou lisa na pranchinha, né? Que a gente falava. Era. Porque existia essa necessidade em mim, Débora, de agradar, né? Então hoje eu realmente gosto dos meus cachos, porque existe um significado, eu acredito. Uhum. Como também os seus cabelos, que são poderosos. Eu acho seus cabelos poderosos. Obrigada. Mas é verdade. E nesse sentido, eu acredito que muita gente vai ter essa fala, mas era um tempo onde se sabia pouco, Não é né? verdade? Se sabia pouco. E também, assim, vamos dar um desconto, né? De que a gente estava em uma construção. Então, meio que Também. o adolescente, ele fica ali sempre procurando saber quem ele é, onde é que ele se encaixa, né? E busca sempre referência, né, Michele? É, A gente tá sempre buscando referência, isso. não é? Verdade. Que referência nós estamos procurando, né, na hora da gente se vestir e que mensagem nós passamos quando a gente se veste. É interessante. É verdade. Vamos aqui para outra pergunta que a gente se fluiu bastante, não foi? Vamos falar sobre essa daqui. A Bíblia nos ensina sobre a beleza interior como algo mais importante que a beleza exterior, a aparência exterior. Como você equilibra isso ao ajudar as pessoas a se vestirem bem e se sentirem confiantes? Acho que é onde pega, né, um ponto bem central para as pessoas. Na verdade, pega um pouco de tudo que a gente já falou, né? Aham. É preciso ter essa construção. É possível que alguém se vista muito bacana, muito diferente, só olhando a questão do corpo, porque são trabalhos que são sempre feitos dentro da consultoria, né? Que tipo de corpo, e aí que modelagem veste bem esse corpo, Entendi. cores. Ok, é possível que alguém se vista muito bacana visualmente, de acordo com o seu corpo, com suas características externas. Mas é sempre importante para isso funcionar e ser seguro, Uhum. sabe? Para um futuro, para ficar bem, para viver bem, para ter autoestima, para ter autoconfiança. É preciso, de fato, uma construção de dentro para fora. Porque senão qualquer informação externa aí vai derrubar. E não tem como, porque estamos sempre com muitas informações, né? Uhum. Ou seja, falando de imagem, se para alguém, você se veste muito, tem horas de programação ali para se arrumar, aí na hora alguém vem e diz que não tá tão bem. E aí? Então a gente não pode ficar à mercê disso, a gente precisa ter essa construção, que é ela que nos deixa forte, né? Uhum. Igual o sapato que eu fui comprar e disseram assim, esse sapato é de idoso. Mas eu gosto. Pronto, então E assim. existe isso, né? As pessoas vão realmente achar. E aí uma coisa que eu gosto de colocar procure se conhecer. A gente ainda está vendo muita gente que não quer ter um momento com uma terapeuta ou não acha importante
ter uma consultoria de imagem. Entendi. Né? Hoje eu gosto de dizer que a consultoria de imagem, uma fala, não sei se você já ouviu, que é: se todo mundo soubesse, todo mundo tinha que ter um acompanhamento com uma terapeuta, né? Ou com a psicóloga. Para ir se conhecendo, porque de fato são muitas informações, são muitas coisas, né? Mas a palavra, um terapeuta e uma consultora, você vai bem. Você vai entender aquele versículo, né? Quando Deus nos criou, a imagem e semelhança dele. Porque ali já aparece a palavra imagem. Imagem. Né? Eu tenho certeza que você já meditou nesse versículo. Na verdade, eu tenho crescido muito. Um futuro, e acredito que não tão longo, eu vou escrever sobre Deus é meu terapeuta. Uau, já quero ler. Então, quando me aprofundando na palavra, e foi onde eu me encontrei, porque desde a adolescência, nessa questão de se procurar, de se entender, procurei muito, né? E aí, muitas vezes eu tentei deixar a costura, ou fazer outra coisa, uma confusão, né, de adolescente. Entendo. Mas fui crescendo e sempre procurando, mas não teve nenhum lugar que eu me sentisse tão completa que não fosse na palavra do Senhor, né? Como muitas famílias, não é só a minha história, muitas famílias, às vezes, que não é tão bem, um pouco desregulada, né? Então, assim, não sou a única, mas esse foi o meu contexto. Então, eu meio que não sabia quem era, então eu não conseguia segurar, embora eu amasse a costura, amava esse meio, mas parece que eu não me encaixava, via todo mundo sempre na moda, então não me encaixava e eu vivia nessa procura. Mas a palavra me deu base para todas as coisas. Você encontrou a verdade. Muita cura, muita cura, e eu digo assim, sabe, que é de terapia mesmo, porque hoje estudando terapia eu vejo que coisas que me aconteceram, sonhos que eu tive com o Senhor, foram como se tivesse momentos com o terapeuta. Então, eu acredito. Foi muitas curas nesse sentido. Eu acredito. Então, é muito importante. Então, eu não tenho como apresentar, seja sobre a consultoria, e a consultoria para mim, ela foi tão completa, porque tudo que eu vejo nela, eu realmente vejo Bíblia. Entendeu? Então, eu acredito. Essa imagem é o se encontrar, é você querer correr e dizer assim, meu Deus, eu tenho pai, eu pareço com meu pai. Eu sou criativa, eu não consigo dizer que eu não sou criativa. Eu acho uma ofensa alguém dizer, a criação. Ou eu mesmo dizer, então assim, hoje eu trabalho, seja onde eu estiver. Uma pessoa ela dizer que não tem identidade, eu preciso parar, mostrar alguns parâmetros para ela, ainda que por pouco tempo. Sim. Falar que é feio, ou falar que não se veste, ou falar que não se veste bem, que não tem identidade, né? Não tem estilo. São coisas que eu gosto de trabalhar bem, focada em cima mesmo. Então, estou sempre com meus ouvidos atentos. Não tenho estilo, ou eu não me acho bonita, alguma coisa do tipo. É o seu chamado. Eu trabalho em cima disso. É o lugar. E incrível porque você passou primeiro por esse processo. Sim. Você fala daquilo que você vive. Sim. Você fala da descoberta que você teve, que foi encontrar a Cristo, que foi encontrar quem você é em Deus. E entender isso, ser firmada nisso, né, o seu estilo, hoje quem Michelle fala sobre quem você é fora, por dentro, dentro para fora. Sim. E aí para você falar disso, né, para as outras pessoas, para poder trazer elas para este lugar. E foi incrível, porque hoje eu coloquei minhas vestes, eu me olhei no espelho e eu falei, eu sou amada de Deus. E quantos anos eu passei na minha vida? Porque assim, eu passei também por uma família sem estrutura, né? Não tive afeto, passei por rejeição, passei por diversos problemas. Sim. Então, isso não determinou. Sim. Não determinou. E hoje eu me olhar no espelho, olha só, aquele passado não determina a Débora hoje. E eu me olhar no espelho e dizer assim, eu sou amada. Eu sou amada por Deus, Ele deu a vida dele por mim. Ele me ama. Então, eu estou neste lugar agora. Pode ser que alguém olhe para mim e diga assim, você é feia. O que você faz é errado? Ou qualquer outro tipo de crítica. Eu vou ficar com a palavra do meu pai. Exatamente. Porque nós somos amadas. Então, em Deus nós encontramos a nossa maior e original referência. Exatamente. É nele, não é, Michelle? Então, assim, quando eu comecei, eu sou apaixonada por Efésios, né? 1:4 que diz que ele nos desejou muito antes, né? Que lindo. Então, eu vejo que a minha história, tudo, e aí a minha profissão, né? Ele já escolheu. Então, eu gosto de dizer,
Sou estilista desde antes da fundação do mundo. Então, assim, isso fortalece, a gente tem firmeza, não importa o que estão dizendo, né? Então, tá dentro de nós, né, Michele? dentro Você de nós. descobriu. O que é que vai agora remover isso do lugar? Não vai. Não, a verdade já chegou. Já chegou, você já está liberta. E esse podcast, ele existe, e esse episódio, principalmente, para trazer as pessoas a entenderem isso. A entender que elas também são amadas. E que elas também têm uma missão. Lá desde a fundação do mundo, Sim. Deus desenhou. Eu acho incrível porque Deus desenhou você e agora você desenha as vestes, né? Deus é maravilhoso, não é? É verdade. Incrível. Eu fico feliz com esse trabalho dele em mim, né? Aham. E que vai fazer através de mim, já tem feito, né? Através de mim também. Isso. E as pessoas, elas realmente estão carentes do amor de Deus. Estão carentes de alguém que olhe em amor. E como eu disse no início do podcast, foi isso que eu vi em você. E quando você cuida dessas pessoas que chegam no seu ateliê, ou na sua vida, ou quando você escuta alguém dizer que não tem estilo, e você se disponibiliza, você está fazendo a obra de Deus. Você está trazendo a identidade dessas pessoas. Isso é maravilhoso. Alguém que estiver ouvindo esse podcast e dizer, nossa, eu preciso virar minha chave. Porque eu tenho estilo, eu só preciso descobrir. Descobrir. E autoconhecimento, né, é fundamental para isso. Né? Porque é muito difícil ser sozinho e descobrir sozinho. E pode até descobrir. Mas vai ser uma jornada mais longa. Né? Por quê? Porque tem muitas pessoas, tem muitos conteúdos bons mesmo na internet para ajudar. E você vai escutando as informações e vai se achando, né? Ou se tiver um profissional perto que você consiga e confie, é preciso se permitir, né? É preciso se permitir. Amém. Por quê? Porque Deus, ele quer revelar quem somos. Somos como tesouros que todo dia descobrimos coisas e vamos tirando coisas de dentro da gente, vendo as verdades de Deus. Mas há também muitos profissionais bons, tanto no meio terapêutico, né? Para autoconhecimento, quanto na vestimenta mesmo, né? Se vestir melhor, se aparentar melhor. Muitas questões na nossa vida é um impacto muito grande da vestimenta. Por exemplo, como você ir procurar um trabalho, como ir a um encontro, como vir em um podcast, que tá todo mundo olhando, a gente precisa saber também que é necessário ser intencional, né? E quando a gente fala de ser eu mesma, não é eu mesma de qualquer jeito, é eu mesma com o conhecimento que hoje eu tenho, buscando verdades sobre mim, buscar me vestir da melhor maneira em que eu agrado o Espírito Santo. Às vezes eu não me visto nem pensando no meu marido ou em outras pessoas, né? Eu olho pro espelho, meu Deus, como eu tô linda, pai. Né? Então, é sobre isso, né? Ter conhecimento é libertador. É sim. E é muito triste quando a gente tá se olhando no espelho e não vê beleza. Eu lembro muito bem que eu olhava no espelho, eu não gostava da minha orelha, eu não gostava do meu nariz, eu não gostava das minhas pernas. E aí eu pegava tudo aquilo que eu via no espelho e a falta de amor, né? E me comparava com as outras pessoas. Então, desculpa. Então, quando eu olhava para as outras pessoas e fazia essa comparação, eu entrava naquele complexo de inferioridade. Sim. E é péssimo. Porque, assim, você não vive os propósitos de Deus. Você não vive a plenitude daquilo que Ele tem para você. E sair desse lugar, né? De tristeza, de complexo mesmo. Sim. Para um lugar de amor. Por isso que a Bíblia vai dizer, né? Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Então, não existe melhor lugar para a gente estar do que no amor do nosso Pai, né? É verdade, é verdade. Dentro disso aí, eu já tive uma percepção espiritual. Sim. De que um dia minha filha, ela estava falando algo que ela não conseguiu se dar bem na matéria. Sim. E aí ela falou, se chamou de burra. Na mesma hora eu estava lavando a louça, eu tive aquela percepção tão grande, tão forte de que algo espiritual chega muito rápido ali. E quer ouvir mais. E quer que você tire mais de dentro de você. E o que é isso? É quando a gente abre a nossa boca para falar contra nós mesmos, a gente deixa o Senhor triste. Porque tudo que Ele fez, e eu gosto de dizer assim, será mesmo que foi por nada que o Senhor escolheu os seus traços?
os seus traços, o seu jeito. E você voz. tem um povo para alcançar. Você tem vidas para alcançar. Você tem um propósito aqui. E acredite, tudo que está em você está conectado a isso, Uau. né? Então, na mesma hora eu fiz, para, porque eu lavando a louça ali, olhando, eu vi aquela situação, senti aquilo, Sim. e eu disse, pare, não fale mais nada. Eu senti agora que é o que o inimigo quer, que a gente fale coisas, degrine a nossa própria imagem e entristeça o coração de Deus. E a minha percepção era tão forte que ele dizia, você é burra, você é feia. Então, a gente não pode dar essa legalidade para ele. Não é a voz de Deus, né, E aí a gente se oprime cada vez mais e vai entrando, né, dentro desse contexto que você falou. Sim. E isso não é coisa que tá lá para trás, não. São Sim. coisas que ainda acontecem muito. Sim, 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 sim. Eu fiquei curiosa agora pra gente falar sobre a paleta, né? Sim, Que você vamos falar. trouxe aí um material. Eu já vou marcar meu dia lá no ateliê, viu? Sim. Não deu tempo, foi corrida esses dias, mas eu vou lá. Vamos sim. Por exemplo, uma das perguntas que eu gosto de fazer é, se eu perguntasse para você, você consegue definir a sua beleza nos seus traços, dizer as suas cores, falar de você mesmo? Eu acho que sim. Não com tanto detalhes, talvez. Sim. Mas sim. É pra eu descrever? Pode ser. Ai, meu Deus. Vamos brincar aqui um pouquinho. A minha cor, eu acho que os meus traços é misturado. Eu acho que eu tenho alguns traços mais delicados, mas algumas pessoas falam que minha voz é mais grave. Eu achava que ela era mais fininha, mas não é grave. Aí eu comecei a escutar. O rosto, talvez uns traços mais finos. O olho é maior, né? Os meus cachos. Eu sou magrinha, sou menorzinha, não sou tão grande. O pessoal acha até que eu sou mais nova. Sim. Aí, pronto. Esses são trabalhos que a gente trabalha na consultoria. Seja para usar um acessório, seja para usar um óculos. Sim. Né? Claro que também depende daquilo que você quer apresentar, né? Eu tô com um foco, você tem um foco de se apresentar de alguma maneira, ou de alcançar um trabalho, uma Entendi. apresentação. Tipo podcast. Então Pode ser também, né? vamos se vestir, vamos dizer que essa pessoa para isso, né? Entendi. É intencional. Mas como pessoa, é interessante que você saiba a profundidade do seu cabelo, cor, valorizar as suas cores, a cor dos seus olhos, falar um pouco disso. E relacionado à cor, né, sobre isso a gente fala muito sobre óculos, sobre a modelagem da roupa, né, corpo magro, corpo mais forte, mas modelagem de roupa, tem todo um Imagina negócio, um universo, né? Você tem que todo um universo. Não, você tem que avaliar tudo aquilo que Deus fez lá no princípio. O ser humano, né, ele vai ter que olhar tudo. Mas a coloração eu gosto de chamar de base, que é uma base que, por quê? Porque se refere a tudo que é cor. Se você vai usar um acessório, ele tem uma cor. Sim. Se você vai usar um óculos, né, que é acessório também, tem cor, batom, maquiagem, roupa. Então, tudo tem uma cor. Então, assim, não é sobre as cores dos tecidos, mas esses tecidos, eles vão mostrar o que fica melhor. Porque você vê que eles têm várias cores, né? Então, por exemplo, a gente sempre começa aqui com as cores escuras. Então, a gente percebe nessa pessoa, a gente coloca os tecidos nela e a gente percebe se ela... E o que a gente procura aqui? Harmonia. Que é se ela tem essa continuidade nesse tecido mais escuro, se tem essa continuidade na beleza pessoal dela. Nunca é sobre os tecidos, é sobre a sua beleza pessoal. Né? Então, assim, as cores de cabelo, sobrancelha, olhos, a cor da pele, se envolve com o tecido. Né? Então, aqui, ó, você já vê que o claro não é uma coisa que dá continuidade na minha beleza, né? Mas o escuro. Entendi. Né? E mais pra frente a gente vai percebendo isso. Por exemplo, apesar de ser escuro, na minha paleta não tem o preto. Mas os mais marrons, são as minhas cores mais escuras, são os mais terrosos, marrons. Entendi. O marrom é o meu preto, vamos dizer. Então, assim, e a gente vai percebendo essa beleza da pessoa, né? Interessante. Sua beleza tem contraste, que é médio, que é o quê? A diferença de cor de cabelo, pele e sobrancelha e olhos. Entendi. De média diferença. Você tem que fazer um equilíbrio de todas as cores que você vê. De todas as cores que tem na pessoa. Na pessoa, olho, cabelo, é sobre a pessoa. pele. Sempre Entendi. é sobre a pessoa. E intensidade, se essa pessoa tem um cabelo que brilha, olhos que brilham, sobrancelha que brilha.
ou suave, né? A intensidade é exatamente o brilhante. Entendi. Porque quando a pessoa é mais suave, que é o meu caso, a minha beleza é mais suave, você vê que harmoniza com cores suaves. Uhum. Mas quando a pessoa suave com cores que brilham, né, que tem intensidade, ou seja, a roupa chega lá na frente e você não chega. Gente, passada Né? com isso. E aí a gente percebe que é nítido aqui eu falando, né? Porque eu sou muito do suave. Você vê o meu cabelo, não tem Eu brilho, percebi um uma contraste. pele que não tem brilho também, né? E aí as cores vivas, elas chegam e eu não chego. Entendi. Aí eu gosto de dizer o que aqui? Que aqui, nesse momento, quando a gente não sabe o que está vestindo e veste tudo que está na moda, ou tudo que vê pela frente, a gente mesmo está se roubando. Entendi. Roubando a minha beleza. Porque a roupa, ela não pode passar na minha frente. Eu tenho que andar junto com a minha produção. Entendi. Entende? Então, eu tenho que andar junto com a minha produção. Eu sou a obra-prima. A roupa é a moldura. A moldura não tem como ser mais chique ou com mais brilho do que a moldura, né? Do que a obra-prima. Né? Uma obra-prima rústica, um quadro rústico, um desenho rústico, e aí você bota uma moldura de ouro. Entendi. Faz sentido? Não. Não faz, né? Uhum. Então é isso, é ter essa continuidade, essa harmonia, valorizar a nossa beleza natural. Dura mais ou menos quanto tempo para fazer a consultoria? 1h30. Que aí você vai conversar, vai, né? Exatamente. Fazer várias perguntas. Aí você usa esses daí, são as cores, assim, o nome das cores, né? Não, isso aqui é sobre intensidade, que é a intensidade na pessoa. Sim. Se é brilhante ou se é suave. No meu caso, é suave. Entendi. Né? Esse que eu te mostrei é sobre a pessoa também, que é a profundidade das cores naturais dessa pessoa. Se é mais escura ou se é mais clara. Entendi. Não é sobre o tecido, é sobre a pessoa em si. Né? E aí, para chegar em uma paleta, que é uma estação, aí você consegue me dar Sim. uma? Deixa eu ver aqui. Gente, Pronto, para chegar em uma estação, que aí é onde a gente percebe que todos nós temos em comum com alguma estação, né? Então, assim, uma estação de inverno. A estação de inverno é uma estação que é escura. E por que ela é escura? Ela é encharcada a natureza, as árvores, né? Por causa do inverno, então tá toda encharcada. Escurece mais cedo, amanhece e ainda tá meio escuro. Então, assim, a própria natureza revela isso. E nós também somos dessa natureza. Então... Eu estou impactada com isso. Por isso que não tem como não ver a Bíblia, né? Você percebe? Uhum. Então, só que isso aqui é a técnica. Antes de passar por isso aqui, eu já tenho passado por algumas questões, né? Como autoestima, mostro em Deus quem a pessoa é e mostro também algumas descrenças dentro da terapia, né? Então, depois nós chegamos na técnica. Meu Deus. Porque é o que é externo agora. Entendi. Né? Mas não é menos desvalorizado, por quê? Porque é sobre a pessoa. É sobre todas as características faladas, é sobre você e não sobre a moda. Entendi. Entende? Então, quando a gente chega nessas características, uma pessoa que vai ser de inverno, ela possivelmente vai ter os cabelos mais escuros, sobrancelhas mais escuras. Não necessariamente, o escuro também tem outono, só que o outono é quente e o inverno é frio. E aí é onde faz a diferença. Duas pessoas, ela pode ter a mesma cor de pele. O que diferencia elas é o pigmento sanguíneo, por isso que não pode ser só nos olhos. Enquanto tiver nas características, eu consigo visualizar. O pigmento sanguíneo? O pigmento sanguíneo. Por quê? Duas pessoas da mesma cor de pele pode ser a mesma cartela. E por quê? Pode ser a mesma cartela ou ser cartelas diferentes. Duas pessoas da mesma cor de pele, uma pode ser inverno e outra pode ser outono, que é quente, e inverno, que é frio. Por quê? O pigmento dessa mesma pessoa de cor de pele pode ser amarelado, ela vai ser quente. E o pigmento de uma outra pessoa que pode ser frio, porque ele já vai ser mais rosado. E aí faz diferença. Uau. Né? Então não é sobre a cor de pele. Sobre a cor de pele tem muitas pessoas, mas é sobre o pigmento. Por isso que você avalia algo mais profundo. Não tem. É toda a combinação. Tem pessoas que são mais clarinhas, aí já tem o cabelo mais escuro e o olho claro. Exatamente. Então você vai como se fosse balanceando para achar. Então a gente vai botando os tecidos, viu que não é aquele, vai saindo, vai ficando só os que são. E a gente vai anotando ali, né? Uau. É muito bom. Eu vou lá, viu? E vou deixar o seu Instagram aqui para o pessoal conhecer o seu trabalho. É muito específico. Eu nunca ouvi dessa forma.
muito específico isso que você tem, esse olhar profundo, Eu gosto de dizer sabe? que Deus juntou todas as cores ali e deu cada um, né? Nunca Aham. vai ser igual. É muito difícil todas as suas características bater com a de outra pessoa. Uhum. Então, é um trabalho que a gente percebe mesmo que Deus trabalhou dessa forma, né? Aham. A ciência, o estudo, ele percebe que as pessoas combinam com as estações. Aham. Mas a gente conhecendo a palavra, a gente sabe que o mundo foi formado exatamente porque já havia um ser no coração de Deus, né? Aham. Fomos feitos do pó da terra, né? É. Estamos aí dentro daquilo que Deus criou, né? Incrível. A gente ainda tem tempo para falar. A gente pode falar um pouquinho dessa parte da terapia, né? Que você Sim, tá se estou em formando, formação. né? Como você conecta esse cuidado emocional e espiritual das pessoas, né? Com o impacto daquilo, com o impacto que a moda e a imagem pessoal tem em suas vidas. Fala da terapia que você está fazendo. Sim. A terapia, ela veio exatamente porque eu via essa procura, Aham. né, das pessoas. Michele, eu tava orando, tava precisando de alguém para conversar e eu sonhei com você. Então eu vi a direção, né? Né? Deus indicando tu, né? E aí Para as pessoas. marcava um horário, parava ali um pouquinho o trabalho e conversava. E fui percebendo essa necessidade, que Deus estava me direcionando para isso. Então a gente foi percebendo, meu marido já me chamava, assim como minha mãe desde criança me chamava de estilista, ele dizia, olha a minha terapeuta, Ah, que a legal. terapeuta de Jesus, ele dizia. Que lindo. Então, com a coloração, com esse trabalho da consultoria que a gente precisa ter, buscar um pouco mais do ser, fazer uma pesquisa mais minuciosa de quando ele ainda era criança, como era tratado em casa, se ele quem comprava a roupa ou a mãe dele, né, dessa pessoa. Uhum. Se era você quem comprava, porque tudo isso vai indicando Entendi. quem é você como no comportamento, né? Então, você usa mais o que ganha ou você mesmo quer comprar, fazer suas escolhas, tudo isso indica a sua personalidade. E dentro desse estudo eu fui percebendo que precisava de aprofundar, né? Precisava me aprofundar para entender melhor essa pessoa. Não é sobre o trabalho, não é sobre mim. Se é sobre ela, então a gente precisa ser mais profundo, porque eu quero ajudar de verdade. Exatamente. Né? Então, aí eu estou aí nesse caminho para isso. Que Né? lindo. Então, né? hoje eu já vou fazendo já vou misturando, porque a palavra para mim foi muito profunda, como eu já disse, na minha vida. E eu passo isso também, né? Nesse momento da coloração, antes de tudo, eu faço primeiro essas perguntas, coloco o parâmetro que eu vejo de Deus para conosco como pessoas, e aí depois entro com a terapia. Incrível, né, Michele? Porque... Dentro daquilo que eu já tenho conhecimento hoje, né? Uhum. Mas pretendo sim, futuramente, ter esse atendimento específico. Uau. Uhum. E cada pessoa vai ser um universo, né? Sim. Porque não vai ser nunca igual. A história de cada um, as vivências, né? O que aquela pessoa viveu naquela área vai trazer um desafio novo para você. Exatamente. Aí só com Deus, minha filha. Sem ele não dá certo, né? Tem que ter ele. Tem aquele cliente que, por já conhecer e ver, né? Então eu já vou orando, tem a data marcada, Senhor, o que o Senhor quer? Que lindo. E pergunta, se eu saio das minhas perguntas, padrões, né? Porque tem que fazer algo que vá realmente trazer uma mudança. Meu Deus. Né? É essa a intenção, né? Trazer uma mudança, tirar ela de onde ela está. É tipo assim, eu vou lá no ateliê da Michele, é como se eu fosse me encontrar com Jesus. E Jesus fosse me ajudar. Pode dizer que sim. A conhecer-me, a entender aquilo que está faltando, né? A gente achar a nossa identidade nele. E isso é tão lindo, Michele. É tão poderoso. Você falando com tanta propriedade. E eu sei que é um dom realmente que Deus plantou em você desde a fundação. Você é estilista desde a fundação. Você está se aprimorando. Sim, está se aperfeiçoando a cada dia. Mas isso já está em você. E eu realmente vejo essa riqueza de detalhes. Eu sei que eu não entendo muito, mas eu vou querer entender mais. Mas eu vejo essa riqueza de detalhes. E sabe mais do que também? Você tem o discernimento, mas antes de ter o discernimento, você tem o amor. E aí, cada pessoa que chega lá é abraçada pelo amor de Deus. E é esse amor que faz você acessar o coração, trazer a cura, trazer a solução para aquelas pessoas. É verdade. Minha garganta, gente, desculpa. Mas é incrível, incrível o que você faz.
vamos então para os minutos finais. Eu acho que, nossa, o que você falou aqui foi para anotar, minha filha, e nunca mais esquecer. Vamos finalizar então assim, que conselhos práticos você daria para quem deseja honrar a Deus através da forma que se veste, sem perder sua individualidade e criatividade? Fique à vontade para dar os conselhos da Michelle, né? Que Deus plantou em você. Sim. O meu conselho é o parâmetro de você saber o seu valor, né? Então, para isso, para um pouquinho. Eu sei que a gente está vivendo em tempos muito corridos, muito trabalho, quem cuida de casa, de filho, várias coisas, né? Porém, para um pouquinho consigo mesma, medita na palavra do Senhor sobre esse tema mesmo, de fato, assim, sobre identidade, sobre quem Deus fez, né? E se apega, porque às vezes, quantas vezes mesmo eu como cristão de anos, parece que são verdades tão distantes, mas chegou o dia que você precisa se apossar dessa verdade. Porque não vamos brincar que é uma coisa que briga, né? Entre fatos e a verdade da palavra. Sim. Parece que começa a ficar distante. Mas a gente precisa deixar isso para lá. E realmente pegar essa verdade e fazer ela crescer dentro do nosso coração. Amém. Né? Se pegar sozinha, há possibilidades de se refazer com suas histórias. Porque eu gosto de dizer assim, às vezes a cura está na nossa história. Você vai na sua história, você pensa como ela veio e que desagrada, que traz tristeza, e causa uma nova história, um novo impacto na sua mente, né? São processos que a gente faz dentro da terapia, né? Então, é possível fazer em casa. Para um pouquinho. E aí eu gosto de dizer, não é sozinho, é com o Senhor, porque você precisa tirar esses fatos, coisas que já aconteceram e colocar verdades, né? É uma troca, é uma ressignificação. É quando você coloca essa verdade, você sabe como precisa andar. Aí faz diferença. Não é mais da mesma forma. Precisa saber como andar. E aí sim, uma pergunta que eu faço sempre lá na consultoria é: como você quer estar daqui a 5 anos? Né? Então assim, os nossos caminhos neurais, quando a gente já começa a fortalecer, ainda que ainda não exista esse tempo visualmente, né, que ainda não aconteceu, mas como você quer, 5 anos está ali. E aí, vamos fazer o que é possível? Como essa mulher vai estar? Quais novos recursos ela vai ter? Como essa mulher se veste? Por que não trazer para agora? Aquilo que é possível, né? Em vestimenta, em conhecimento, né? E aí seus caminhos neurais vai fortalecendo, porque se os caminhos neurais ele fortalece pelo que vê e pelo que escuta, então, se a primeira pessoa na frente do espelho é você, e se você estiver bem vestida, vai fortalecer sempre que você é essa mulher. Entendi. Né? Seja para onde você está querendo ir. Seja para uma formação, seja para estar na frente de um negócio, seja para estar ministrando a palavra. Né? Então, a gente é só ficar um pouquinho quieto nas verdades do Senhor e fazer essa troca, né? Essa ressignificação para um novo tempo, para uma nova história e praticar, né? Que praticar esse futuro que eu falei, traz para agora. Porque eu escuto muito assim, quando eu estiver fazendo sucesso, eu vou só vestir calça pantalona. Eu digo, meu Deus, por que não começa agora? Aí você já vai sentindo um pouquinho disso. Entendi. E vai se comportando. É a história do forjar, né? Ah, legal. Eu lembrei agora das vestes, né, que nós usamos para nos preparar para o casamento do Cordeiro. Porque Jesus vem nos buscar. Então, a gente não vai se vestir só quando ele chegar. Exatamente. O casamento, ele tem um horário, mas você já começa a se arrumar antes. Exatamente. Você já se prepara. Já se prepara. Né? Já vai colocando os adornos, já vai colocando a roupa. Eu gosto de, quando estou na frente do espelho, ver, se eu não me agradar, eu tiro. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo. Isso. Então, assim, por vezes não vai ser para mim mesma, por vezes não vai ser para o meu marido, mas porque antes de qualquer coisa eu já tenho um dono. Amém. Né? Então, eu preciso me vestir adequado. E até porque eu tenho a plena consciência que eu tenho vidas para alcançar. Então, eu sou mais intencional. É tão bom saber. No meu vestir, eu sou mais intencional. É tão bom a gente saber que nós temos um dono e saber que isso é segurança, isso é proteção. Isso. Saber que, sabe, quando Deus ele quer que a gente tenha cuidado com o nosso corpo, seja em todas as esferas, né? Porque é o templo que ele mora. Exatamente. Deus mora dentro de você. Exatamente. Então, esse cuidado, essa preservação, né?
É tão lindo, eu vejo como o amor do Senhor, e vou repetir o que eu falei lá no podcast de Sunny, que eu falei, é como se Jesus estivesse colocando vestes em você, Sim. né? Cobrindo você, lhe dando novas vestes, um novo caminho, né? Uma nova direção, cheia de paz, de proteção, de alegria, né? Porque pelados estamos vulneráveis, né? Mas vestidos estamos protegidos. Exatamente. E eu creio que existe amor nisso. Existe amor e eu vejo um propósito grande de Deus na sua vida. Muito mesmo. Muito. Amém. Porque Deus, ele é estratégico. Ele é inteligentíssimo. Ele é dono da sabedoria. Então, colocar você neste lugar, neste tempo, nesta geração, é com certeza um plano divino para alcançar muitas vidas. Você já está fazendo, mas vai continuar muito mais. E eu louvo a Deus porque você aceitou estar aqui e que eu estou fazendo parte disso. Porque você está aqui, nós já estamos fazendo parte disso juntas. E pessoas, com certeza, terminando esse podcast, não são mais as mesmas. Amém. Plantamos sementes nos corações. Você plantou sementes hoje. E eu louvo a Deus, Michele, e agradeço a Deus pela sua vida. De verdade. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua. Amém. As conexões de Deus, e a gente vai só seguindo, né? E eu tava lá na aula da saudade, né? Eu falei, não, eu não conheço muitas meninas daqui, eu vou ficar perto da outra minha amiga, né? De Emily. De Emily. Aí eles vou sentar lá. O Espírito Santo, vá sentar lá. Olha, pra ficar do lado de quem? E a gente poder ter aquela conversa tão maravilhosa. Eu disse, não, essa conversa não pode parar aqui. E eu saí querendo mais, né? Olha eu fiquei, só. ai, como eu quero conhecer Débora. Como eu quero conhecer mais. Eu amo ouvir histórias. Que lindo. Então, Que lindo. Eu fico querendo escutar. Quando eu escuto um pouquinho ali, aí eu, ai, quero mais. Isso é o amor de Deus na sua vida, certeza. Porque quando a gente escuta a história do outro, para ouvir, hoje em dia ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas estão sedentas do amor de Deus. E você para ouvir. Para ser a terapeuta de Jesus para as pessoas. Isso com certeza já é o amor de Deus. As pessoas se sentem abraçadas pelo seu ouvir, né? Porque tudo resplandece Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Qualquer as pessoas, né? Isso, porque o que Deus mais ama são vidas. É verdade. Então nós amamos também as vidas. Né? Ele nos amou e agora nós temos amor para amar. É verdade. Sem o amor de Deus não vai. Por isso que é o que eu sempre falo. Aí lá no ateliê que eu vou lá, a gente vai falar sobre a paleta do podcast, porque eu escolhi por causa do sangue de Cristo. Sim. Aí lá a gente conversa. Bom, gente, então ficamos por aqui. Obrigada, viu, Michele? Eu quem agradeço. Foi um prazer, um prazer. Maravilhoso, que podcast incrível. Gente, eu espero que vocês tenham recebido. Eu estou aqui impactada com tudo que eu ouvi. Não é superficial, é muito mais profundo do que as águas mais profundas. Porque quando se trata de Deus, é como um oceano, que você mergulha, ó, e é infinito o conhecimento dele, o amor dele, a bondade dele, a mansidão. Eu espero que você tenha recebido uma palavra maravilhosa como eu recebi. E ficamos por aqui com mais um episódio e até a próxima.